Olá, meu nome é Julia Maiara e eu vou apresentar esse artigo da matéria de Bioquímica Vegetal. O tema é Fotossíntese e metabolismo de carboidratos em plantas jovens de cana-de-açúcar sob baixa temperatura e deficiência hídrica. A cana-de-açúcar tem importância mundial como fonte alimentar e de energia, e seu cultivo tem crescido muito nos últimos anos. O produto mais importante da cana-de-açúcar é a sacarose que está nos colmos. O acúmulo dessa sacarose é o resultado final do ciclo de síntese e de hidrólise da sacarose, que envolve a atividade de enzimas na fonte e no dreno. A diferença na capacidade de armazenar sacarose está entre genotipos da cana-de-açúcar e fatores ambientais. Para saber o armazenamento de sacarose no colmo, é preciso identificar os principais fatores desse processo, como fotossíntese, síntese de sacarose, taxa de carregamento, transporte e descarregamento do floema durante maturação, taxa de transporte de sacarose para o armazenamento no parênquima dos vacúolos, e nos meses de inverno há acúmulo significativo de sacarose no colmo. Quando tem baixa temperatura e é seca, esses fatores afetam muito a fisiologia da cana-de-açúcar. O acúmulo de sacarose nos colmos é regulado pela capacidade de armazenar açúcar e pelo metabolismo e transporte de açúcar tanto na fonte como no dreno. Tem evidências que tanto a atividade da fonte como a do dreno são determinantes na produção e acúmulo da sacarose. O objetivo do trabalho foi testar a hipótese de cultivares de cana-de-açúcar tolerante à deficiência hídrica e baixa temperatura, que apresente metabolismo do carbono menos suscetível a fatores ambientais, estudando seus efeitos sobre a fotossíntese, atividade das enzimas do metabolismo de carboidratos e conteúdo de carboidratos foliares em plantas jovens de 2 cultivares de cana-de-açúcar. Produção, transporte e acúmulo de sacarose em cana-de-açúcar. Apesar da grande capacidade fotossintética da cana-de-açúcar, não há relação direta com a produção de sacarose e com o acúmulo nos colmos. É comparada duas espécies de Sacharum, S-Spontanion, que tem baixa produção de sacarose, 2% por massa fresca, enquanto a S. officinarum tem alta produção, 25% de sacarose e massa fresca. E foi observado que a fotossíntese de S-Spontanion é 2 vezes maior do que a outra. É preciso entender que existem fatores que limitem essas etapas, como a fotossíntese, as enzimas envolvidas na síntese, a partição de sacarose, o carregamento de sacarose no floema das folhas e o descarregamento dos tecidos no dreno, além da taxa de armazenamento primária em células do parênquima e vacúolo e a taxa de remobilização de sacarose para o crescimento vegetativo. A fotossíntese é o principal mecanismo que transforma a energia solar em energia química utilizável, ATP, e em NADPH. A síntese de sacarose pode ser catalisada por duas enzimas, a síntese de sacarose fosfato, SPS. O acúmulo de sacarose varia de acordo com o genotipo, estágio de desenvolvimento da planta e no ambiente em que ela é cultivada. A planta responde ao ambiente através da transdução de sinais que coordenam seu desenvolvimento, além do acúmulo de sacarose. A SPS é uma proteína de baixa abundância, 0,1 na proteína solúvel foliar, e é relativamente instável. A liberação da sacarose torna uma reação da SPS irreversível, proporcionando uma eficiência de produção de sacarose mesmo com condições de baixa concentração do substrato. Temperatura. A taxa máxima de crescimento da cana-de-açúcar ocorre entre 25 e 35 graus. Quando expostas a temperatura de 15 graus, já se observa inibição do crescimento vegetativo. A mudança de temperatura incide diretamente sobre todo o processo cinético e termodinâmico nos aspectos bioquímicos e fisiológicos da planta. A baixa temperatura tem efeito direto sobre as células, enquanto o congelamento muitas vezes age na forma indireta, danificando as células pela desidratação.
Sob baixa temperatura, as plantas são classificadas em 3 tipos. 1. Suscetíveis ao frio, ou seja, são danificadas por temperaturas abaixo de 12 graus. Tolerantes ao frio, mais suscetíveis ao congelamento, ou seja, podem aclimatizar em temperaturas inferiores a 12 graus, mas são incapazes de sobreviver ao congelamento. E 3. Tolerantes ao congelamento e capazes de se adaptar às baixas temperaturas, como abaixo de zero. A deficiência hídrica tem grande impacto na fase fenológica em que ocorre e depende da cultivar. Sob deficiência hídrica, as plantas apresentam alterações morfofisiológicas, como enrolamento e alteração do ângulo da folha, redução da área foliar, da transpiração, da condutância estomática, da fotossíntese, da condutividade hidráulica das raízes e modificação da atividade de enzimas do metabolismo do carbono. Aqui mostra as mudanças fisiológicas devido à desidratação, que são bem drásticas e que afetam muito nas plantas. O objetivo desse artigo foi avaliar as respostas fotossintéticas e relações hídricas em decorrência da baixa temperatura noturna do ar e de restrição hídrica no solo, isoladamente ou em conjunto, considerando processos bioquímicos, fotoquímicos, estomáticos em plantas jovens e de cana-de-açúcar. Foi utilizado bandejas contendo substrato comercial composto de turfa de sphagnum, vermiculita expandida, calcário dolomítico, gesso agrícola e fertilizante NPK, e foram plantados em mini-toletes de cana-de-açúcar. Após 35 dias de plantio, as mudas foram transplantadas para vasos plásticos que têm 8,5 litros de uma mistura de terra, areia e substrato comercial. Foi implantada uma muda por vaso e conduzido somente como primário. As plantas foram mantidas em casa de vegetação, receberam tanto irrigação diária quanto aplicações de nutrientes. Para a imposição de baixa temperatura noturna, foram transferidas para uma câmara de crescimento. Na figura 1, mostra bandeja para germinação contendo substrato comercial em mini-toletes de cana-de-açúcar. Na B, tem o detalhe do mini-tolete contendo a grama. E na C, é a visão geral das plantas em casa de vegetação após 56 dias de plantio. Aqui tem uma figura que mostra a variação da radiação solar e da temperatura durante o período de exposição dos tratamentos de baixa temperatura noturna e a deficiência hídrica na cana-de-açúcar, quando foram medidas de trocas exógenas e fluorescência da clorofila. Nessa figura mostra a variação de assimilação diária de CO2 na cana-de-açúcar com diferentes temperaturas. Na figura 4 mostra a resposta da assimilação de CO2 de diferentes tratamentos com temperatura diferente e com partes irrigadas e outras não. Na figura 5 tem a variação de potencial de água na folha, transpiração na cana-de-açúcar, submetida a tratamentos diferentes, com diferentes temperaturas, alguns irrigados e outros não, com a alternância de 1 a 5 dias. O resultado é que, na cultivar ISCP 94-2094, a assimilação diurna de CO2 decresce em função da baixa temperatura noturna e da deficiência hídrica, sendo associada à diminuição de condutância estomática, fator difusivo, da redução da atividade de peptase e da rubisco, que são fatores bioquímicos, e a menor atividade fotoquímica. A ocorrência simultânea de baixa temperatura noturna e deficiência hídrica em plantas jovens de cana-de-açúcar interferem na recuperação fotossintética das plantas. A ocorrência de baixa temperatura e deficiência hídrica causa teor de AMI, favorecendo o aumento no teor de SAC nas folhas.